Olá, pessoal! Olha só, sejam bem-vindos à NutriEduca. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação BLW. Você sabe o que é isso? Eu acredito que não, porque ela é uma modalidade meio antiga, mas pouquíssimo usada, ou assim, vocês usam e vocês nem sabem. Principalmente as mamãezinhas aí de primeira viagem. A gente vai contar muita coisa. Eu vou contar a minha experiência aqui que eu tenho com os meus filhotinhos, né? Pra quem não viu aí, hoje eu coloquei uns stories dele e eles comem muito bem todos os tipos de alimentos. Óbvio que tem uma ressalva, né? Minha filha não gosta tanto de fruta, o meu filho não gosta tanto de legume, mas mesmo assim, ambos comem tudo. Tem aquela coisinha, porque todo mundo tem as suas preferências, né? Então, vamos lá na nossa live. Eu tô esperando a Paty entrar, que ela já está ao vivo comigo, Patrícia Mendes. Boa noite, tudo Vai bem? notar que era muita gente pedindo esse tema, tenho certeza. Então, aí, se você tá ligado nessa live, coloca seu aviãozinho aí, ó, convide as pessoas para chamar mais pessoas para aprender sobre essa alimentação maravilhosa e linda aí nos primeiros meses das crianças. Pode falar, Paty. Então, boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse tema foi muito pedido por várias nutris, mamães, gestantes, pacientes nossos aí, e aí a gente resolveu falar porque é um tema bem polêmico, né? Então, tem pediatras que concordam, tem nutris que concordam, tem outros que não concordam. Então, a gente resolveu falar, explicar o que é o método BLW, né? Quais são as vantagens e desvantagens? Vamos fazer uma comparação com a introdução alimentar tradicional, né? E aí cada um vai chegar à sua conclusão e ver se quer seguir esse método ou não, né? Então a gente vai deixar vocês muito à vontade, mas o principal é tirar dúvidas, explicar o que é, como começar, quais os cuidados que vocês devem ter, né? O que vocês devem evitar. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Quem quiser aqui pode fazer pergunta que a gente responde, tá? Se ficar com vergonha, qualquer coisa, depois pode mandar no direct que a gente responde também. E vamos aproveitar aqui, para quem já está aqui, para falar da nossa imersão gratuita, que vai ser na próxima semana, na segunda, na terça e na quarta. São 3 dias de aulas gratuitas online, tudo voltado para a alimentação infantil até a adolescência. E todos estão convidados, mamães, papais, nutricionistas, estudantes de nutrição, e nós vamos ter 2 grupos, tá? Então, a próxima semana é a imersão para os profissionais, e na outra semana nós vamos fazer a mesma imersão para mães e pais e gestantes. Porque aí a gente vai usar termos menos técnicos, né? Vamos abrir para tirar bastante a dúvida dos pais. Então, nós vamos fazer em 2 momentos diferentes, porque aí tanto os profissionais quanto os pais vão ter oportunidade de fazer perguntas de formas diferentes. Então, para não interferir num grupo e outro, a gente montou 2 grupos diferentes. Então, quem se interessar em participar, pode mandar um eu quero aqui, ou manda para a gente no direct depois, ou coloca aqui embaixo das nossas postagens aqui no Instagram, que a gente entra em contato, manda todas as orientações. Tem que entrar num grupo do WhatsApp, um grupo VIP, porque é por lá que a gente vai colocar o link da aula. A aula vai ser pelo Zoom, então a pessoa precisa estar dentro desse grupo para ela estar inscrita. E vamos ter sorteios, tá, de brindes. Hoje eu recebi mais coisa para sortear, quem estiver lá, então vai ser muito legal. Eu espero todos vocês lá. Então, meu nome é Patrícia Mendes, para quem não me conhece, sou nutricionista do Rio de Janeiro, trabalho há muitos anos com escolas, creches, educação nutricional, em consultório na área clínica também, há mais de 30 anos. Então, tanto eu quanto a Maíra temos bastante experiência, também como mamãe,
né, como nutricionista e profissionalmente. Então, fiquem com a gente aqui, porque vocês vão aprender muita coisa. Oi, Luciene, que bom que você está aqui. Boa noite. Sidneia, Dona Ivete, muito bom, Nivalda. Ô, turminha animada. Que bom, gente. Minha irmã, Rosana, hoje a minha irmã está aqui, viu? Não é só sua mãe Viu? que Que você, não. chique! Vai lá, Maíra, se apresenta aí e começa a falar um pouquinho. Olha só, o povo mandando coração para nós. Isso mesmo, gente. Manda coração, manda um aviãozinho. Para quem não me conhece, eu sou Maíra Santos, nutricionista aí. A minha mãe tá rindo, gente. Olha só. Começa rindo, né? Isso é bom, né? Melhor astral, né? É isso Então, aí. eu sou Maíra Santos, nutricionista. Trabalho aí há mais de 15 anos. Na parte clínica, na parte de consultoria, né? Então, eu ajudo muitas pessoas aí. E hoje eu tenho uma experiência muito particular, porque eu sou uma daquelas mães que meus filhos nunca comeram papinha industrializada, Paty. Nunca, absolutamente nunca. Inclusive, eu viajo muito. E eu levo o fogão comigo, Paty, quando eles eram pequenininhos, principalmente. Agora não, né? Mas antigamente eu levava até fogão comigo, um fogãozinho portátil, com uma panelinha, embrulhava nas roupas. Para quem me conhece sabe que é verdade, que eu nunca deixei meus filhos comer uma comida industrializada. Então, gente, eu tenho muita experiência na prática aí, né? De muita doidura de alimentar as crianças. E a gente vai falar sobre esse assunto lindo, que eu particularmente fiz com os meus filhos, mas eu fiz uma mescla, tá? Então, a parte a gente vai falar e eu vou falar que eu fiz uma mescla com os meus, que eu acho que para mim é o mundo perfeito, tá? Essa é a minha opinião. Já deixo aqui minha opinião já logo no início para vocês, que para mim é o mundo perfeito. Então, hoje a gente vai falar sobre a alimentação BLW. Olha só, ele tem um nome bem bonitinho, é Baby Led Weaning, né? Para tradução aí, é o desmame guiado do bebê. Então, nada mais é que são a primeira alimentação, né? Quem deu esse nome lindo foi uma britânia chamada Britânica. Quê? Uma enfermeira, né? Uma enfermeira, né, Britânia, da Britânia, chamada Jill Halfing, né? Ela era não só ela também era enfermeira, mas ela trabalhava nos órgãos públicos, né? E ela escreveu esse livro, essa metodologia do que ela acreditava sobre uma alimentação diferenciada para o início da alimentação dos bebês, porque elas nos estudos dela, né, quando ela estava estudando lá no PhD, que ela é PhD, essa enfermeira, olha só que máximo. Ela estava estudando e ela viu que o leite materno, com essa introdução a partir dos 6 meses, depois que a criança já estava formadinha, o que é essa formadinha, né? A criança já sentava, já rolava, já tinha, né, já levava os brinquedinhos na boca. Ela percebeu que essas crianças, e tendo a amamentação, é óbvio que com 6 meses ainda a criança está amamentando, começando essa introdução alimentar com os alimentos sólidos, né, e cortados em pedaços, fazia com que a coordenação motora da criança melhorasse. Então, foi por isso que ela viu, observando, né, as crianças, o estudo dela era sobre isso, e por isso que ela desenvolveu essa dieta aí, o BLW, que é para desenvolver a parte motora da criança, né? Assim, ajudar na parte motora no desenvolvimento. E também tem outros estudos dizendo, né, na parte, né, era um estudo muito amplo, com várias multiprofissionais, tinha até dentista, e disseram também que na parte da dentição, da mastigação, tudo isso melhorava. Então, isso também é importante, se você é mãe de primeira viagem. Aí, se você tá aí com um bebezinho pequenininho, se você tá grávida, tá pensando em engravidar, veja aí. E também você é nutricionista também, né, para fazer orientação, você pode dar essa opção também para os seus pacientes que chegam também para a gente, como fazer a primeira introdução, né? E também pediatras que estão aí, quem não conhece, também é interessante essa parte de falar sobre isso. Paty, sabia que é antiga isso daí? Foi em 2008 que essa mulher estudou e escreveu esse livro? Não é tão novo, minha gente, né? Então, é uma coisa meio antiga. E as pessoas hoje que estão falando. Na minha época,
época eu falava, as pessoas não entendiam nada do que eu estava falando, mas eu sou muito estudiosa, eu gosto de novidade, né? Então eu gosto de ler muito e eu li muito quando estava grávida. Gente, eu acho que eu nunca li tanto livro na minha vida quando estava grávida e quando estava amamentando. As pessoas lá não fazem nada da vida, dormem amamentando, eu pegava um livro e lia, né? Então, eu sempre gostei muito de ler, então eu li muito e foi uma das alimentações que eu li e eu quis fazer com a minha pequena Júlia e depois eu fiz com o meu pequeno Matheus, né? Que hoje são grandes, como vocês podem ver, né? Já estão ali independentes na vida, né? Mas eu fiz isso com eles, né? E queria contar, gente, que além dessa autonomia da criança, da coordenação que a gente vê neles, né? É uma coisa muito interessante, porque a criança, ela entende que se alimentar com aqueles alimentos é divertido, como brincar, pegar o brinquedo para brincar. Eu vou colocar na prática como eu fiz com os meus filhos. Eu deixava uma cadeirinha, limpava um balcão, meu apartamento era bem pequenininho na época. Eu colocava aquelas cadeirinhas, né, na cozinha. Eu adoro cozinhar, para quem me conhece sabe que eu adoro cozinhar e inventar comida. E daí eu cozinhava uns leguminhos e dava para a criança. Gente, mas pensa numa bagunça, numa sujeira que eles faziam. Sujava tudo. Mas eu adorava. Por quê? Eles estavam lá, eu cozinhava, ficava tranquila, dava lá para eles a cenoura, o brócolis, vagem, tudo compridinho, né? Dava banana, pegava um pedacinho de banana, manga, tudo cortadinho, filetinho, gente. Como fosse uns palitinhos mesmo, né? Tudo que era palitinho. Óbvio, né, gente? Cozidinho, porque não tem nem dente, né? Então tem que ser cozidinho e tal. Eu cortava tudo e deixava. Fazia uma bagunça. Então, assim, se você vai querer começar com essa alimentação, pense. Faz bagunça. Criança não usa prato, gente. Usa o balcão mesmo, ou é aquele pratinho lá da própria cadeirinha, do cadeirão, né? É aquilo que vocês usam. Então, deixa bem higienizado. E assim, vai ter o trabalho, porque a criança vai jogar para tudo que é lado. Porque ele vai morder, vai jogar, daí vai ver que não consegue morder, né? Então, assim, é interessante. Vai ter comida na cabeça, vai ter comida no chão, na parede, em tudo que é coisa. Exatamente. Meu cachorro, Pilatos, ele comeu de tudo na vida, gente. De tudo que você pode imaginar. Porque o cachorro engordou mais do que a criança. Exatamente. Comia muito, porque caía muito, eles derrubam, e é normal. Só que, eu digo isso para todo mundo, os meus filhos, com menos de 1 ano, gente, menos de 1 ano, eles já pegavam a colherzinha e levavam a boca certinho e não derrubavam mais nada depois do prato. Então, assim, meus filhos tinham mais ou menos 9, 10 meses, eles já conseguiam fazer alimentação sozinhos. Inclusive, a Júlia foi com quase 1 ano para o berçário, né? A mulher lá que cuidava, ela falava assim, impressionante a sua filha. Eu falei assim, não, é porque eu deixo lá, deixei muito tempo fazendo bagunça e agora já entende. Então, gente, é fantástico esse tipo de alimentação. O povo tá rindo, mas é verdade, né? Exatamente isso, né? Olha, a Rosana já tá falando, Deus me livre essa lambança, ainda bem que já cresceu seus filhos, né? Que eu já conheço eles. É isso aí, é isso aí. Então, posso falar um pouquinho agora? Deixa eu falar outras coisas, né? Para não perder aqui a sintonia. Gente, então assim, faz essa lambança, tem uma própria autonomia, a criança se interessa muito pela comida. E é legal, gente, porque você pode sentar à mesa com o seu filho e você não precisa fazer aquela comida individual para ele. Sabe que você tem que fazer a papinha separadinha, amassadinho? Você não precisa disso. Então, você pode sentar com o seu marido e ir lá comendo, vocês, todo mundo junto ali. Você não precisa ficar alimentando a criança. Ou seja, sabe aquele negócio de mãe que come a comida fria depois de todo mundo? Não, é todo mundo junto. A criança vai estar lá. Mas tem um desafio nisso, tem uma coisa que não é tão legal. Porque você não tem todos os nutrientes dado à criança. Porque nem sempre consegue... A Paty, acho que ela tá dando uma oscilação. Mas nem sempre a criança consegue comer todos os nutrientes. Então, é importante a gente sempre pensar nisso também.
né? Por isso que eu falei para vocês lá no início que eu fiz uma mescla dos dois, tá? Não, Paty, você que deu uma travada. Para você deu uma travada, Paty, mas agora você pode falar. É, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Agora pode falar, Patizítia. Então, gente, o que eu tenho para falar para vocês? Na verdade, depois de vocês verem aí o exemplo da Maíra e tal, eu tenho algumas observações e algumas orientações, né? Primeira coisa, antigamente, a introdução alimentar tradicional, a gente tem, na verdade, 3 tipos de maneira de começar a introdução alimentar a partir dos 6 meses da criança. Tá? Então, a gente tem o método tradicional, a gente tem o método do BLW e a gente tem a opção da participativa. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. A introdução alimentar tradicional é aquela que provavelmente quem é mais velho, já é vovó, já é titia, já criou seus filhos e a gente começava primeiro com papinha, primeiro com frutinha, depois era papinha salgada, depois ia introduzindo cada mês um alimento diferente, até passar para, além de pastoso, depois era amassadinho, depois começava pedacinho maiorzinho, e ia tendo essa evolução até a criança estar comendo de tudo a partir de 1 ano. Tá? Então, isso é o método tradicional e que muitos pediatras ainda hoje preferem desta maneira fazer essa orientação para os pais. Tá? O BLW é o que a Maíra falou, só que existe um momento adequado para se começar a fazer essa introdução. Então, por exemplo, prematuros, e quando a criança está doente, não é indicado você fazer esse tipo de introdução, tá? Ou mesmo durante o período, até a pessoa tá nesse período de começar, a criança ficou doente, não faça isso porque a criança já fica difícil de comer se ela estiver comendo normal. E se for com uma dificuldade, ela não vai comer nada e vai piorar a doencinha dela. Então, são 2 situações que você não deve fazer. Outra coisa, a criança, ela já tem que estar durinha, sentada na cadeira, tá? Então, ela tem que ficar firme e ela tem que ter já levando brinquedos na boca, porque aí ela já vai estar com um pouco de coordenação motora, mesmo que ela não vá saber pegar comida direitinho e levar, mas ela já sabe pegar as coisas para levar na boca. Então, quando você vai começar, cada criança é uma criança. Então, a primeira coisa, os pais não têm que criar uma expectativa de que vai colocar ali um pedaço de manga, um pedaço de banana e a criança vai pegar aquilo ali e já sair comendo numa boa. Não é assim. Isso pode demorar dias, semanas, tá? E isso vai depender de criança para criança, porque cada criança, uma está mais madura, a outra ainda não, né? Tem algumas que conseguem um pedacinho, não consegue tudo. Então, é um método que muitos pediatras são contra, porque uma das desvantagens é você não ter o controle do que a criança realmente está comendo. Porque quando você põe a comida no prato, você estipulou lá os alimentos, você vai ver se a criança comeu metade, se ela comeu tudo, né? Se ela comeu só um pouquinho. Agora, quando você põe ali um pedaço de manga, um pedaço de banana, mesmo que você coloque 4, 5 pedaços, ele pode ter comido um pedacinho só, o resto jogou para a cabeça, para a parede, para o chão, para tudo que é lugar. Então, muitas vezes a criança pode ficar com falta de nutrientes, e isso atrapalhar o desenvolvimento, tanto motor quanto o crescimento da criança, porque ele vai estar com menos nutrientes adequados para ele. Muitas vezes a criança fica ali um tempão, a mãe acha que ele já comeu, que ele está satisfeito, aí de repente a criança começa a ficar irritada, ela quer sair da cadeira, a mãe, está satisfeito, tira dali, daqui 1 hora a criança está berrando de fome de novo, porque na verdade não comeu quase nada. E aí muitas vezes você fica o dia inteiro dando comida para aquela criança, sujando a casa, sujando a cozinha, muitas vezes a mãe fica irritada, perde a paciência e vira um caos. Tá? Então, para assumir, quero seguir esse método, a mãe tem que ter muita paciência, tá?
tem que saber que faz muita sujeira, tem que saber o momento certo da criança. Então, às vezes, a criança chega nos 6 meses, ela ainda não está sentando direito, ela fica toda caída, ela não consegue levar, então não está na hora de começar dessa forma. Tá? Então, não é aquela coisa 6 meses, tem que estar cravado, tem que sentar ali e começar. Não, você pode tentar, mas quando chega aos 6 meses, se a sua criança ainda não tiver condições de começar por esse método BLW, você começa a introduzir os alimentos de uma forma tradicional. Vai fazendo frutinha amassada, vai fazendo a sopinha, e à medida que a criança for se desenvolvendo mais, você começa a dar a colher para a criança começar a brincar com a colher, porque ela pega a colher, ela leva na boca, mesmo que ela não leve o alimento, não tem problema, ela vai brincar de botar ali, ela vai jogar para cima, vai jogar para mas ela já está treinando a coordenação motora dela, e naquele momento que você começa a perceber que ela já está mais madura, que ela já está mais durinha, aí você começa a introduzir os alimentos mais inteirinhos. Então, você pode ter um meio termo, tá? Você não precisa criar uma expectativa que, meu filho está com algum problema, tá atrasado. Não, cada criança é uma criança, tá? Então, isso tem que ter muito cuidado. Não pode deixar a criança sozinha, nunca, porque a criança pode engasgar. Com os pedaços, todo o alimento não pode estar nem mole demais e nem duro demais. Se tiver mole, a criança amassa assim, vai escorrer pelo dedo e não vai nada na boca. Se tiver duro demais, a criança pode engasgar, tá? Então, ela tem que estar cozido de uma forma que a criança tenha a capacidade de morder, porque ele não vai ter dente, ele vai estar mastigando com a gengiva. Então, ele vai conseguir ali mastigar uns pedacinhos e aquilo vai começando aos poucos. O que a pessoa pode fazer? Tem gente aí falando que se a criança tem todos os sinais de prontidão, eu prefiro o método misto. Então, o método misto é um método que chama participativo, ou seja, é um meio termo. Tá? Então, você começa... Porque o que acontece? Quando você começa a introduzir os alimentos, primeira coisa, a criança nunca comeu o alimento a não ser o peito da mãe ou a fórmula que ela toma na mamadeira. Cada alimento tem que ser introduzido individualmente para ver se a criança vai desenvolver uma intolerância alimentar ou uma alergia. Então, você tem que começar inicialmente alimento por alimento. Então, o ideal é você começar em um horário. Por exemplo, a criança acordou, você deu o mamar, aí no meio da manhã é o horário da frutinha, começa pelo horário da frutinha, que aí você começa a dar naquele horário. Chega na hora do almoço, você dá a comidinha, você dá a papinha amassadinha, com todos os nutrientes, com a carne ou com franguinho, com os legumes, como o seu pediatra te orientar ou sua nutricionista, porque aí vai ter momentos em que você vai treinando a criança pegar, e mesmo no almoço, enquanto você está dando a papinha, você pode dar um pedacinho de cenoura para a criança ficar brincando, e você dando a comidinha. Chegou na parte da tarde, vai dar uma vitamina, vai dar um mingauzinho, alguma coisa, dá também alguma coisinha, aí você vai treinando. Desse jeito você não atrapalha o desenvolvimento, não compromete o desenvolvimento motor, né, a parte cognitiva da criança, porque você vai estar treinando o leve trás, tá? Você vai ter mais controle da quantidade do que o seu filho está comendo, porque o que acontece? Nesse método BLW, essa enfermeira, no estudo dela, ela fala que a criança, usando esse método, ela vai ter mais prazer em comer, né? Porque não é uma imposição dos pais. Simplesmente ela vai escolher o que ela vai comer ou não. Só que a criança não tem ideia do que é bom para ela. Ela não sabe a quantidade que ela tem que comer. Os pais, com a orientação da nutricionista, do pediatra, é que vai fornecer para a criança aquilo que ela precisa comer. Então, é um método que a gente tem que pesar na balança os prós e os contras, e eu acho que o meio termo é a melhor opção para qualquer criança que vai começar a introduzir alimentação sólida.
tá? Porque você vai controlar, você vai ter condições de ver se ela tem alguma alergia ou alguma intolerância, você vai fazer com que ela desenvolva a parte motora, você vai fazer com que ela tenha prazer, porque você vai dar coisinhas para ela comer, e ao mesmo tempo você ajuda com a colher. Então você não corre o risco da criança ficar desnutrida, de cair a imunidade, dela ficar com problema no crescimento dela. Então é um método, esse participativo, que é um meio termo, é a melhor opção. Tá? E vai ter sujeira? Vai, mas vai ter menos sujeira. Né? Você tem menos desperdício de comida, porque vai menos comida para o chão. E você vai fazendo isso devagar. E esse método participativo, esse meio termo, ele é bom para a criança que frequenta a escola, que frequenta a creche, porque na creche não vai ter isso, gente. Na creche, eles não vão ter tempo nem paciência para deixar a criança ficar comendo desse jeito. Então, se você faz das duas maneiras, e a criança tem que ficar com uma creche ou com uma babá, ou com uma cuidadora, ou com a vovó, ou com a titia, as outras pessoas vão ter condições e a criança aceitar a alimentação de outra maneira. Senão, você cria ela de um jeito que depois ela vai levar para a avó vai falar, não, pelo amor de Deus, não traz a criança aqui não, que eu não sei fazer desse jeito não. Tá sujando demais, né? Vai para isso, para mim já é demais. Vai fazer muita sujeira na minha casa e eu não quero. Babá, pede as contas, vai embora. Então, acontece essas coisas. Tati, que a menina que me ajudava em casa, ela falava assim, você só deixa porque você tem a mim para limpar. Pois é, não é todo mundo que tem paciência para ficar limpando o chão, catando coisa, não. Então, o ideal é um meio termo, em que você consegue, vamos dizer assim, os benefícios das duas formas. Tá? E eu acredito que a maioria dos pediatras hoje também concordem com isso, né? Porque eu estava pesquisando e tal, e eu vi que muitos pediatras indicam esse método BLW, mas tem muitos que não concordam muito, justamente por causa desse problema que você perde muito o controle do que a criança realmente está comendo, qual a quantidade que está absorvendo. E outra coisa, isso também pode fazer com que a criança até se torne obesa. Por quê? Porque como você não sabe a quantidade que ela come, ela para de comer, daqui a pouco ela chora, você dá comida de novo, daqui a pouco ela chora, dá comida. Você cria uma mania da criança comer o dia inteiro. Então você começa a desenvolver um hábito ruim. Né? Porque o que a gente faz? A gente come normalmente a cada 3, 4 horas. O bebê, dependendo da evolução dele, ele começa de 2 em 2 horas, depois ele começa de 3 em 3 horas, 3 horas e meia, aí varia de criança para criança. Mas se você fica nesse método e a criança come pouquinho, você vai passar o dia inteiro dando comida para essa criança. E aí, na cabeça da criança, ela vai criar um hábito, que ela tem que comer o dia inteiro. E ela pode ficar muito gordinha por conta disso também. Não só o hábito, né? Mas o conforto, né? Traz aquele negócio da segurança. Então eu choro, eu como. Eu choro, eu como. Então é um conforto. Nossa, e é que as pessoas acabam carregando isso pro resto da vida, né? Exatamente. É uma coisa que começa desde a infância. É importante isso. E outra coisa, muito importante, os pais, a mãe, o pai, a vovó, a cuidadora, quando a criança come bem, não ficar, ei, parabéns, comeu tudo, vai ganhar um pirulito, vai ganhar uma bala, vai ganhar não sei o quê, vai ganhar qualquer presente. Não, o comer, gente, é uma coisa natural. Né? É uma coisa que a gente faz para a gente ter saúde, para a gente ter disposição, para a gente viver, porque a gente precisa do alimento. Então, a gente tem que criar essa ideia para a criança desde pequenininho. Não tem que falar, se não comer, não vai ganhar sobremesa, se não comer, vai ganhar uma palmada, se não comer, vai aparecer um monstro. Nada disso, nem ameaçar, nem ficar dando parabéns. Outra coisa, evitar televisão, muito barulho, muito tumulto na hora da alimentação da criança. Tem que ser um lugar tranquilo, né, com paz, nada de nervoso, porque senão você transmite essa energia ruim para a criança e isso atrapalha também a aceitação dela. Paty, isso é uma coisa
extremamente importante. No livro, né, da Gil, né, dessa enfermeira, ela fala que quando você está nervosa, quando você está com pouco tempo, para você não fazer esse tipo de método, né, de alimentar esse tipo de método. Eu digo mesmo, gente, na verdade, você não amamenta, como a gente já falou na live passadas, né, que não pode amamentar quando você está nervosa, está irritada. E também alimentação, gente. Alimentação sempre é com tranquilidade, porque senão a criança vai associar o nervoso com comer. E daí isso vai dar um bloqueio também para comer algumas coisas. E uma outra coisa interessante, Paty, que as pessoas vão dar risada e vão falar, não, ela está inventando. Mas, gente, vão lá e leiam que é verdade isso. No estudo dela, sabe qual alimento que todas as crianças teve mais aceitação? É que a pessoa mais odeia hoje na vida, né? Porque tem aqueles dois opostos. A pessoa ama ou ela odeia. É o quiabo, gente. Quiabo. Foi um dos alimentos que as crianças mais tiveram aceitação. Quiabo e vagem. Então, olha só, as pessoas têm... Mas tem que ter o cuidado de tirar a semente, hein, gente? Semente, casca, todas essas coisas assim. Qualquer alimento com semente, casca, caroço, tem que tirar para a criança não engasgar. Exatamente, bem lembrado. Mas, gente, você vê, o quiabo, as pessoas normalmente nem pensam em oferecer para a criança. Elas nem pensam, né? Porque elas falam, não, é babento, não vai conseguir comer. Mas o que acontece? A criança gosta dessa fibra, né? Porque ela fica mordendo, chupando, né? E ela gosta dessa fibra. Então, assim, se você pegar fígado de boi, que também é bem nervoso, né? E tem bastante ferro, então também é legal de fazer isso na alimentação para você comprar em tiras, né? E o tal do quiabo, gente, eu fiquei impressionada, eu achei fantástico quando eu li do tal do quiabo. E os meus filhos adoram quiabo. Então, gente, quiabo e jiló. Meus filhos adoram jiló também. Mas então, gente, também tem um cuidado bem importante que quando a criança chega nos 6 meses, ela precisa começar a introdução com outros alimentos. Por mais que a mãe tenha muito leite, que o leite dela fique jorrando a baldes, não tem problema. Porque a criança, quando ela está na barriga da mãe, ela faz um certo estoque de nutrientes que ela tira do corpo da mãe. Só que esse estoque dela vai acabando durante esses 6 meses. E o bebê, o leite materno dá bastante coisa para a criança do que ela precisa durante os 6 meses. Mas depois ela precisa de outros nutrientes e por isso precisa de ter a introdução de outros alimentos. Então, na hora do almoço, é importante que tenha pelo menos de 3 a 5 variedades de alimentos diferentes. Então, você pode botar lá o caldinho de feijão, o arrozinho, a carninha, 2 legumes, né? Ainda está muito cedo para começar o arroz e feijão, então você põe 4 legumes diferentes e a carninha. Então, você vai fazendo com que tenha variedade, não ficar sempre comprando os mesmos legumes, as mesmas frutas. Isso é muito importante. Variar a forma com que você oferece. Então, isso não só para o bebê, mas à medida que a criança vai crescendo, tem períodos que a criança, assim, ama banana, de repente ela odeia banana. Aí você tira a banana, nunca mais dá? Não. Tira um mês, uns 15 dias, depois você oferece de novo. Uma hora você dá cozidinha, outra hora você pode dar numa vitamina, outra hora você mistura com outra fruta. Então você pode oferecer de outras maneiras, porque às vezes a criança enjoa daquilo, mas depois ela volta a comer. Então, isso é uma coisa que você tem que estar fazendo ao longo da vida. O que eu costumo sempre orientar os meus pacientes, tanto adultos quanto crianças, adolescentes, os pais, para eles variarem os alimentos por semana. Então, por exemplo, essa semana você comprou batata, cenoura, chuchu, brócolis, aí a semana que vem você compra inhame, beterraba, abobrinha e couve. Entendeu? Então, você vai variando por semana os legumes, as verduras, as frutas, porque isso vai dando os nutrientes necessários para o corpo de todos vocês da família, né? E isso é muito importante para o bebê também.
Então, todo esse cuidado é importante. Outra coisa também é que a criança, muitas vezes nesse período, se ela não tiver uma alimentação rica em ferro, ela pode ter anemia. Então, esse método BLW, muitas vezes, como fica em certos alimentos separados, muitas vezes a criança vai ter carência e pode desenvolver uma anemia. A criança desenvolvendo anemia, ela perde o apetite, ela come menos e ela piora da anemia, vira um ciclo. Tá? Então tem que ter feijão, tem que ter a carne. Essa carne no início, o franguinho, tem que ser bem moidinho, ou batido, ou desfiado. Tá? Ou você põe assim, tiletes, mas tem que ser macia, bem macia a carne para a criança poder morder e tirar pedacinhos pequenos, porque senão ela pode engasgar. Então tem que ter muita atenção para que tenha esses nutrientes importantes na fase da criança, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Ô, Paty, também pode fazer essas tirinhas de carne para criança chupar, que também vai Sim. estar. Sim, sim. E até para a parte do desenvolvimento dos dentes, para o nascimento dos dentes, quando a criança fica chupando ali o legume, chupando a carne, ela está massageando a gengiva e isso estimula o nascimento do dentinho. Tá? Eu trabalhei com creche muitos anos e eu via muitas crianças que o dente nascia rapidinho. E tinha outras que demoravam muito. Quando você ia ver, essas que demoravam demais eram aquelas crianças que comiam papinha amassada, batida, durante muitos e muitos meses. Então, elas não faziam essa massagem na gengiva e não estimulavam o nascimento do dente. Então, isso também é uma coisa boa, tá? Então, gente, a gente aqui explicou para vocês, né? E eu quero dizer que na próxima semana, segunda, terça e quarta, nós vamos dar 3 aulas, uma imersão gratuita online para nutricionistas, estudantes de nutrição, com 3 temas super interessantes, também ligados à nutrição infantil. E na outra semana, nós vamos fazer essa mesma imersão para mães e gestantes. Tá? Porque a gente resolveu fazer grupos separados, porque para nutricionistas e estudantes de nutrição a gente vai usar mais assim uma linguagem mais técnica. E para as mães a gente vai usar mais uma linguagem mais popular, uma coisa que facilite o entendimento delas e dá oportunidade para todas elas tirarem as dúvidas. Então, quem quiser participar, coloca aqui pra gente no direct, manda uma mensagem que a gente manda o convite, tem que entrar num grupo VIP do WhatsApp para vocês receberem o link das aulas, então isso é super importante, tá? Então por isso a gente pede para vocês mandarem a mensagem pra gente poder colocar vocês no nosso grupo, para vocês receberem todas as informações, os títulos das palestras, os assuntos, a gente abre esse grupo para trocar experiências, bater papo, tirar dúvidas, a gente coloca postagens interessantes, então é bem legal. Quem quiser entrar, gente, não esqueça de mandar eu quero aqui no direct pra gente. Essa live de hoje vai ficar gravada no nosso Instagram. Quem chegou agora e quiser assistir desde o início, pode assistir amanhã ou depois, a hora que você tiver um tempinho. Tá? Pode mandar para suas amigas, para quem é mamãe, para quem está grávida, ou para nutris, né? Então, vocês têm a oportunidade de assistir tudo aqui e tirar dúvida para quem vocês... as dúvidas que vocês quiserem, vocês mandam para a gente, tá? Que a gente responde. Com o maior carinho do mundo, a gente tem essa disposição aí para ajudar vocês que estão aqui com a gente. Queremos agradecer a presença de todos. Maíra, você tem mais alguma coisa aí para completar? Não, acho que era isso mesmo, Paty. Achei que a live ficou bem bacana, espero ter sanado. Tem uma moça que comentou, não lembro o nome dela, que ela falou pra gente falar, né, que quando você é pai, pequenininho, você tem que aprender a fazer a manobra, né? Quando é extremamente importante, né? Mas isso daí você tem que fazer um cursinho, né? Isso daí a criança pode engasgar, inclusive, com o próprio leite, tá? Então, isso daí é importante você fazer um cursinho, porque esses primeiros socorros, gente, é importantíssimo para a vida, né? Para tudo, assim. Que daí você não entra em desespero.
Meus filhos, graças a Deus, nunca se engasgaram, porque eu acho que eu não ia lembrar. Mas eu acho que é importante. Eu já fiz 3 vezes, gente. 3 vezes. Apesar de ter 2 filhos, eu fiz 3 vezes. A primeira vez que eu fiz foi quando eu trabalhava de babá. Daí ia nascer um bebezinho. A mãe falou assim: você é muito novinha, é melhor você fazer um curso. Daí eu fui lá e fiz nos Estados Unidos o curso. Foi muito legal. É uma coisa que é muito importante para quem quer engravidar ou para quem o bebê nasceu há pouco tempo. Gente, é muito bom ler, tá? É muito bom ler vários livros. Não só fica pesquisando na internet, perguntando para amiga, não. Confia no seu pediatra, confia na sua nutri, com as pessoas que têm mais experiência, as vovós, as titias, que também já foram mãe um dia, que são mães e que já tiveram experiência. Tem muita coisa, gente, que os antigos sabem. E os jovens de hoje muitas vezes não confiam nos mais velhos, né? Ah, você está ultrapassada, você não sabe nada, hoje em dia não é mais assim. Então, não é bem assim, sabe? Tanto é que os nossos filhos aí estão fortes, saudáveis, crescidos, todos aí. Então, a gente tem que usar o bom senso. Tá? Radicalismo não é bom para nada. Então a gente tem que ver que muitas vezes certos modismos são ótimos por um lado, mas muitas vezes podem trazer consequências que não são saudáveis. Então a gente tem que sempre ver o prós e o contra de cada decisão que a gente tem, porque, gente, educar filho, eu acho que é a tarefa mais difícil da vida de uma mulher. Tá? A gente, quando é mãe, a gente criar um serzinho com saúde, com uma boa educação, que seja um adulto assim com uma personalidade boa. Isso tudo, gente, exige dos pais muita dedicação. Muitas horas com os filhos, muita conversa, boas escolas, boa alimentação, um bom ambiente, um crescimento num ambiente equilibrado emocionalmente. Tudo isso facilita com que você tenha lá na frente os filhos saudáveis e fortes, inteligentes. Então, a gente precisa escutar também os mais velhos, as experiências. É lógico que o mundo evolui, muita coisa muda, a gente tem que conhecer as mudanças, mas a gente também tem que avaliar o que realmente é bom ou não dessas mudanças atuais, tá? Então ficam aqui as nossas dicas para vocês fazerem as suas escolhas e vocês vão saber, através da gente, os prós e os contras, e vocês decidam, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Quem quiser participar da nossa imersão, manda eu quero pra gente aqui no nosso direct ou na nossa bio, tem como entrar em contato com a gente, ou manda numa postagem aqui do nosso Instagram, que a gente manda o link para vocês entrarem no nosso grupo, porque a imersão gratuita é a semana que vem, segunda, terça e quarta, pelo Zoom, às 20 horas. Tá bom, gente? Um grande beijo. Beijo E a todos aí. até semana que vem. Eu espero vocês na nossa imersão em plena segunda-feira, hein, minha gente? Um grande beijo. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau.